Esse é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto e vamos agora analisar a penúltima rodada do primeiro turno do Brasileiro, a 18ª, com alguns resultados importantes, né? Tanto na parte de cima como na parte do rebaixamento, né? Vamos começar pelo do rebaixamento, né? Na parte do rebaixamento tivemos uma boa vitória do CSA sobre o Chapecoense, na briga lá embaixo, por 2-0, né? Respirando. O Fluminense conseguiu uma excelente vitória contra o Fortaleza por 1-0 fora de casa, também deu uma subida, né? E o outro resultado também que envolvia o rebaixamento foi o Cruzeiro, perdeu em casa por uma goleada de 4-1 para o Grêmio, né? Um chocolate, né? O Cruzeiro muito mal. O Cruzeiro dá mostras que vai brigar mesmo para não cair, né? Uma crise, a entrevista do Rogério Ceni foi terrível depois do jogo, né? O Grêmio deitou e rolou e goleou com facilidade, né? Jogos do meio de tabela, tivemos o Botafogo conseguindo uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1, contando com a ajuda de um jogador a menos, né, do Galo, né? Deu uma segurada. Tivemos também o Goiás, né, perdeu em casa de virada para o Palmeiras por 2-1, com um gol já bem adiantado da hora, né? O Palmeiras conseguiu na estreia do Mano uma virada importante para tentar respirar, né? Na briga lá, está em terceiro lugar, 2-1 para o Palmeiras, né? O Internacional, um confronto de cachorro grande, de pessoal que está no pelotão da frente. Tivemos uma vitória magra de 1-0 do Inter com gol de pênalti sobre o São Paulo, né? O São Paulo, depois daquela arrancada de 5 vitórias, engrenou alguns maus resultados e está rateando, né? Dá a impressão que o São Paulo não vai decolar. O Cuca já tem algumas insatisfações no elenco, né? Claramente. Tivemos também um empate do Corinthians com o Ceará com 2-2. O Corinthians chegou a fazer 2-0 no primeiro tempo, depois o gol num lance belíssimo de um córner, num gol olímpico, né? Um resultado importante para o Ceará. Tivemos também no sábado o Bahia vencendo o Vasco em São Januário por 2-0, na primeira derrota do Vasco em São Januário com o Luxemburgo, né? O Bahia segue na sua sina para tentar chegar a uma Libertadores. E o Vasco vê a turma do Vasco, que, como eu falei, se subiram de produção, que assumiram pontos nessas últimas rodadas. O Vasco começa a ver sua situação um pouco sob ameaça, né? E por fim tivemos os dois jogos que envolviam a ponta da tabela, né? O Flamengo ganhou do Lanterna Avaí em Brasília, um jogo mais uma vez lotado, 3-0, mais um show do time de Jorge Jesus. O Flamengo realmente vem sobrando, né? Vem mostrando uma desenvoltura, um padrão tático, um jogo vistoso, eficiente e que agora que assumiu a ponta começa a demonstrar até uma certa leveza, né? Vamos ver como é que vão se desenrolar as próximas rodadas. E o Santos, que estava empatado com o Flamengo, tropeçou com as reservas do Atlético Paranaense, 1-1, e quase perdeu o jogo, né? O empate só chegou no final do jogo, num lance extremamente polêmico com o VAR, num pênalti marcado quando claramente a falta foi fora da área, né? Um erro crasso de um árbitro que já tinha errado também em não dar o pênalti a favor do Ceará contra o São Paulo no Morumbi no final do jogo. Quer dizer, um árbitro que está na berlinda, né? Eu acredito que tinha que ser afastado, né? Um árbitro que está mostrando incapacidade de apitar jogos importantes nesse campeonato. Enfim, nós vamos agora para a última rodada, na semana que vem, e certamente o jogo que todos têm que ficar ligados é o Flamengo e Santos, o jogo entre o líder e o vice-líder, e que vai definir provavelmente quem vai virar na frente o retorno, né? O Flamengo joga em casa, tem a vantagem de 2 pontos na tabela e jogar em casa, mas é um jogo que certamente vai bater de novo os recordes de público e tem tudo para ser o grande jogo no sábado às 5 da tarde, na semana que vem. Forte abraço, galera.